Boa tarde, meus queridos telespectadores. É com muita honra que eu começo mais um programa Sons, Sabores e Saberes pelo Sistema Norte de Comunicação. E como vocês podem ver, minha convidada, Francisca Vânia. Mas antes eu quero externar meu pesar aos familiares de nossa querida Tereza Madalena, que nos deixou hoje. Essa chuva em João Pessoa, estamos todos chorando essa passagem dela. E como também de Amável, a esposa do nosso querido Luiz Otávio. Então, para vocês, meu abraço e desejo de força e fé. E hoje vamos começar conversar aqui com Francisca Vânia, que ela trouxe aí as obras dela e vai falar um pouquinho sobre essa caminhada dela pela cultura, literatura. Ela é uma fantástica. Vamos saber aqui um pouquinho da vida dela. Francisca Vânia. A gente chama Francisca Vânia, mas a gente chama Vânia, né, Vânia? Seja bem-vinda, querida. Um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, Ana Paula, pelo convite para esse programa tão significativo. Sons, sabores e saberes, que perpassa toda a cultura, não só a cultura literária, a cultura poética, romance, conto, mas as canções, todo escrito, toda a arte, ela perpassa sons, sabores e saberes. Os sons que a vida nos oferece no cotidiano, os sabores e os saberes, é o que a gente vai somando para chegar à escrita literária. Então, essa tarde chuvosa, como a Ana Paula tão bem frisou, que representa limpeza, essa água, essa correnteza, água é vida. Então, essa água é a água que nos traz até uma tarde para falar sobre arte da escrita, da poesia. Até chegar à presidência da Academia Paraibana de Poesia, aqui em João Pessoa, na rua Barão do Triunfo, 460, que as reuniões acontecem cada primeiro sábado de cada mês, às 15 horas, pontualmente. Foi uma longa caminhada, como disse ela, a vida vai nos levando a tecer uma história, e essa história às vezes precisa ser contada de maneira poética, de maneira real ou fictícia. E assim a gente vai escrevendo, porque a minha história começa enquanto professora. Tem um livro aqui que fala dessa vivência da professoralidade. Esse, né? Isso aí, exatamente. Esse aqui, gente, olha, maravilhoso o livro dela. Então, assim, agora você começou bem cedinho, ainda na escola. Como é que você começou a escrever? Descobriu essa veia poética? Eu descobri essa veia poética. Eu não só tenho livros de poesias, não, de prosa também, sim, conto. Eu descobri lecionando na sala de aula, de tanto ler, porque eu sempre trabalhei no ensino médio. No Liceu Paraibano foram mais de 20 anos, com os terceiros anos preparando para o vestibular. Então tinha que ler todos esses escritores famosos, analisar os poemas, e de tanto ler, de tanto vivenciar aquela experiência da escrita, eu senti necessidade de dizer a minha palavra ao mundo, Ana Paula. Foi assim. E nós que ganhamos com essa sua descoberta, né? E aí essa sua trajetória. Mas aí, depois do liceu, você foi lecionando aonde? Eu saí do liceu porque virou escola integral, e como eu pertenço a várias academias, a União Brasileira dos Escritores aqui na Paraíba, e tem as reuniões, o liceu virou escola integral. Sim. Então eu precisava estar no liceu 2 expedientes completos, sem folgas. Aí eu perderia as minhas reuniões, as festividades das quais eu não abro mão de jeito nenhum. Então eu saí do Liceu Paraibano e fui para uma escola chamada Isabel Maria das Neves, que é ali vizinho ao Fórum, na João Machado. E nessa caminhada de professoralidade, de subjetividade, de experiências, que perpassou desse livro aqui, que trata da
professora das mulheres, porque o que eu acho muito interessante, eu acho maravilhoso quando eu fui convidada, uma voz feminina no comando de mais um programa tão interessante, ó, que tem uma pluralidade necessária, essa pluralidade, esse seu olhar perspicaz, Ana Paula, de perceber que as artes, elas são plural, não adianta querer individualizar. Então, nessa pluralidade de olhares é que a gente vai construindo a literatura. E nesse foco das professoras do Liceu Paraibano, foi nesse enfoque de dar vez e voz à mulher. Exatamente. A mulher paraibana. Exato. E não paraibana só, né, Vânia? Vai pelo mundo todo, pelo Brasil. Exato. E pelo mundo afora, não é isso? Exato, porque o que eu acho que você dá, quando você, enquanto apresentadora, essa criatura maravilhosa e extraordinária, você abre espaço com igualdade para homens e mulheres, você propõe, você abre o empoderamento da literatura paraibana no seu programa, enquanto professora, mulher, poetisa e escritora, contista. Esse é mais um espaço feminino que nos é aberto nesse programa, os Sons, Sabores e Saberes. Então, esse saber feminino que precisa ser divulgado e conhecido. Então, desse saber feminino, eu tive a sorte, a vida, ela vai nos preparando surpresas boas. Eu fiz mestrado na Universidade Federal da Paraíba e a professora Marineuma de Oliveira, que hoje é minha confreira na Academia Paraibana de Poesia, ela foi minha orientadora. E tem um livro aqui que é justamente do mestrado que eu fiz na Universidade Federal, que transformei em livro. Ela disse: Vânia, sua dissertação está maravilhosa. Vamos transformar isso em um livro, que é da leitura à poesia, da poesia à leitura. Olha que casamento lindo. Que experiência. Da poesia à leitura. Da leitura à poesia e da poesia à leitura. Que maravilha. Aí sua dissertação de mestrado. Orientada por Marineuma de Oliveira. Marineuma, fantástica. Marineuma, uma pessoa doce. Né? Doce, maravilhosa. Cheia de saberes. Saberes, cheia muitos. De saberes, né? E sabores, viu? Sabores. Poetisa também. Poetisa também. Da Academia Paraibana de Poesia, minha confreira. Para ver as voltas que o mundo que a gente vai construindo. A gente vai, a vida mesmo como um tecido, e você vai tecendo aquela linha. Foi minha orientadora, já trabalhei, fiz essa experiência, porque eu sempre acreditei que a poesia, a escrita literária, não só a poesia, o conto, o romance, a fábula, essa escrita literária tem uma força a mais do que uma escrita normal, porque ela sensibiliza a alma da gente, ela tem uma força assim que provoca, que impulsiona. A escrita literária, a arte, a pintura, a música, tem essa mesma força que provoca, que impulsiona. Faz você viajar para dentro de você, faz as pessoas pensarem, faz as pessoas refletirem sobre a passagem delas por aqui, né? Exatamente. Planeta Terra. Você foi no âmago da questão. A poesia e a arte, de um modo geral, ela tem um papel social. Esse papel social, que você compreende e traz aqui. Por isso que o seu programa é Sons, Sabores e Saberes, porque você compreendeu que a arte, toda a arte, ela tem um papel social fantástico. Que é esse papel de você se reconhecer enquanto ser humano. É o papel de reconhecer o outro. É o papel de fazer com que esse mundo se torne melhor. Então, a poesia, a arte, a música, a literatura tem esse papel social de denunciar injustiças, de combater inverdades, de tornar o mundo melhor. Esse é o papel social. É a voz, né? A nossa voz que está ali, está eternizada, porque a partir do momento que a gente escreve, que coloca, eterniza as histórias, né, Vânia? Eu acho que o livro é isso, é para você realmente ficar, você fica imortal aqui, na sua escrita, né? E você só morre se alguém destruir todos os seus livros, ou seja, você fica imortal a partir do momento que você coloca para fora, coloca sua alma, seu espírito, seus sentimentos, tudo
nas palavras escritas, né, colocadas aqui para poder não passar de gerações e gerações, né? Esses saberes se eternizam, como você diz. A academia de letras, ou a academia de poesia, ou a academia do cordel, chamam os seus acadêmicos de imortais. Justamente por isso, Ana Paula, porque eles imortalizam os saberes que adquirem ao longo da vida. A imortalidade é essa. Sim. A gente imortaliza, como você tão bem descreveu, através da escrita. E ninguém jamais, é como Fernando Pessoa, quanto tempo já foi? Múltiplo. Quantos exatamente. Fernando Pessoa, nos seus heterônimos? Mais de 100 imortalizados. É exatamente isso. Mas a gente vai dar um intervalo, vocês vão ficar aí, esperar, porque a gente vai falar mais sobre essa trajetória de Vânia. Vamos chamar o intervalo e nós já voltamos já já. Fica aí, gente. Em 2025, o Brasil teve o maior número de feminicídios da história. Não dá pra fingir que não vê. 4 mulheres mortas por dia. Não dá pra fingir que não ouve. Violência contra a mulher não é normal. Não dá pra fingir que não é com a gente. Respeito começa com as nossas atitudes. Você decide o próximo passo. Secretaria de Estado das Mulheres e da Diversidade Humana. Governo da Paraíba. Antes que qualquer discussão vire agressão, saiba que você tem um aliado nessa luta. Através do programa Antes que Aconteça, o Governo da Paraíba garante acesso à justiça, acolhimento, proteção e apoio às mulheres em situação de violência, de segunda a segunda, 24 horas por dia. Para participar, você só precisa fazer a sua denúncia e procurar a rede de apoio em todo o estado. Antes que aconteça, saiba que você não está só. Governo da Paraíba. Com o Senai Tech, o talento da Paraíba encontra a tecnologia que marca um novo tempo para a indústria paraibana. O Senai Tech representa um ecossistema de inovação do Senai. Ele integra o desenvolvimento tecnológico, consultorias industriais, capacitação de profissionais e pesquisa aplicada. O objetivo é capacitar os profissionais ou empresas com tecnologias modernas, garantindo eficiência e inovação no setor produtivo. O Senai, ele traz para a gente essa segurança realmente na grandiosidade da qualidade que a gente pede. Senai Tech, talento e tecnologia movem a indústria paraibana. O Governo da Paraíba cuida do Centro Histórico de João Pessoa e da memória da nossa gente. As reformas contemplaram o Teatro Santa Rosa, o Museu de História da Paraíba, o Palácio dos Despachos, a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, o Parque Tecnológico Horizontes da Inovação, Museu da Cidade de João Pessoa e casarões para sediar diversos prédios públicos. Além disso, tem programa fortalecendo essas ações. E agora o Governo da Paraíba dá as boas-vindas ao Hotel Vila Galé, que chegará em João Pessoa, aqui no prédio do antigo Colégio Pio XII. É assim que transformamos memória em realidade viva, experiências para o mundo todo. Governo da Paraíba. Na minha opinião, tem que investir em saúde. Segurança é muito importante. Tem que preservar a natureza. A educação em primeiro lugar. Orçamento Democrático 2026. Você decide, o governo faz. Participe das plenárias e ajude a Paraíba a investir no que mais importa. Você. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Neste segundo bloco, nesse bate-papo gostoso com Francisca Vânia, e continuando o que nós conversamos no primeiro bloco, Vânia, a imortalidade. E tem imortalidade de Anaíde Beriz. Me conta a história, me conta como foi construir esse livro de Anaíde e o que é que ele tem para a gente mergulhar nele, Vânia.
Olha, Ana Paula, esse livro assim, eu tenho um carinho tão especial por ele. Eu já vendi muito desses livros. Muita gente que nunca tinha escutado nem falar quem era Anaíde Beriz, hoje já sabe quem foi Anaíde Beriz. E assim, eu agradeço de público a capa desse livro, que é uma tela da nossa linda professora, escritora, imortal da Academia Paraibana de Letras, Neide Medeiros. Ai, Neide é maravilhosa. Olha, Neide foi criada e jogaram fora a fórmula. Viu? É verdade, Ana Paula. Então, ela tem uma tela, ela me presenteou com essa tela que eu transformei na capa do livro de Anaíde Beriz, porque ela também é apaixonada por Anaíde Beriz. Como, quem não é, né? Quem não é? É difícil não ser quem sabe da história de Anaíde Beriz. Como eu disse que a vida é muito generosa com a gente tem um Deus cheio de misericórdia. Quando eu fui convidada para fazer parte da Academia Paraibana de Poesia, que nessa época, há 10 anos atrás, a gente era obrigado a se associar por 2 anos, você tinha que ficar assistindo reuniões a cada primeira sábado por 2 anos. Agora não, o novo estatuto só precisa de 1 ano. Aí tinha a cadeira vaga Augusto dos Anjos, Anaíde Beriz e outro Caluete. Eu, muito apaixonada por voz feminina, por mulheres fortes, mulheres resistentes e resilientes, eu não vou negar que obrigada, eu não vou negar que eu me balanceei quando tinha uma cadeira vaga de Augusto dos Anjos, eu, assim, digo, mas eu vou querer Anaíde Beriz, porque a Paraíba conhece pouco de Anaíde Beriz ou quase nada. E a nossa história foi injusta com Anaíde Beriz. Eu vou querer essa mulher para divulgar. Então, quando eu assumi a cadeira, eu comecei a pesquisar. Pesquisas profundas e verdadeiras, porque tem muita fake news aí sobre Anaíde. Comecei a pesquisar e surgiu, vou escrever um livro intitulado Anaíde Beriz, rememorando a vida e a história. Ó. Rememorar é relembrar, é não deixar se apagar nunca. É essa imortalidade que a gente faz, não deixar morrer. É o papel do imortal. Papel, exatamente, é o papel do escritor. Qualquer escritor. Não interessa se você está na academia, é uma honra estar nas academias, fazer parte das academias. Eu acho que é um reconhecimento, realmente é um reconhecimento do seu trabalho e do que você faz pela cultura. Mas o mais importante você registrar, escrever. Não interessa, porque tem gente que tem uma ilusão de academia, mas escrever, produzir é muito mais importante do que pertencer a uma academia. A importância mesmo, o valor de quem escreve é esse. Produzir, deixar ao outro o seu legado, a sua contribuição. E para Anaíde Beriz, eu acho que eu trago uma contribuição considerável. Ela tem até parentes vivos, eu tenho tanta sorte que ainda posso fazer com que os parentes, elas tenham uma tia-avó, tem uma tia-avó. Vivencie. Isso aqui, o que você escreveu, né? Isso. Escreve, vai para a academia. Sim. Concorda porque eu peço a concordância da família para poder divulgar. Lógico, a história tem que pedir, né? Então, vive aquele abraço para a Yalmita Beriz e toda a família Beriz. Me diga uma coisa, os estudantes estão escrevendo mais, estão lendo mais? Diga aí, como é que está essa parte dos jovens? Você que lida tanto com os jovens, a importância que nós mais velhos temos de incentivar a leitura, a escrita. Como é que tá esse trabalho? Você que tem contato diário com eles, Vânia. Uma pergunta inteligente e maravilhosa. Eu não posso ser mentirosa, jamais. Infelizmente, os nossos jovens, eles precisam ser provocados. Eu provoco meus jovens na escola fazendo café literários. Eu faço café literários, saraus poéticos. Convido os meus amigos que vão sem ganhar nada, só o prazer de divulgar o trabalho. Poetas, cordelistas, contistas, para fazer palestra e mostrar o trabalho. Porque eu acho que o jovem tem que ser conquistado. Porque nós temos uma guerra bem difícil de ser ganha. O jovem ama o celular.
Ele ama. Se você disser para o menino, vamos fazer uma pesquisa, pode ele nunca ter nem escutado falar de Raquel de Queiroz. Entrou com o celular, entrou na parte tecnológica, nas mídias sociais, com eles mesmos, né? Com os jovens mesmo. É tanto que quando eu quero qualquer coisa na mídia que eu não sei, que eu gosto mesmo é de livro de papel e de escrita, eu digo, menino, vem cá. Aí, se hoje a senhora não escreve, eu sou boa na escrita, mas da tecnologia, você ganha de mim, é 10 você. Mas a gente tem que conquistar o jovem. Eu acho que esses seus livros aqui, que os jovens acolheram melhor, diga aí. Eles acolheram melhor 2 livros que eles acolhem bem, assim. Tem um terceiro também, mas 2 que eles acolhem, talvez porque eu instigo e provoco. É Anaíde Beriz e Poemas para Anaíde Beriz, que eu fiz baseado, todos os poemas desse livro são baseados na escrita de Anaíde Beriz. E Anaíde Beriz é todos os poemas. Esse. É por isso que o título é, Ana Paula, Poemas para Anaíde Beriz. Então, quando eu pesquisei, se você, Anaíde Beriz, era uma mulher à frente do seu tempo. Ela era tão atrevida, ela é igual a você, assim, uma mulher bem à frente do tempo, ousada, uma mulher atrevida, que não tinha medo de críticas, e jovem, com 25 anos. Então, ela tinha uns poemas de amor bem... Olha que poema de amor, olha que poema de amor maravilhoso. O meu amor é bem diferente do amor que pintam alguns artistas famosos. É impossível, é torturante, é estranho, é desenrolado, é libidinoso, é sensual, é voluptuoso, é lascivo, é infernal. Olha mesmo, que amor é esse? A Anaíde era assim, um amor para ela não queria esse amor que o romance das princesas. Eu preciso do meu óculos, porque para ler aqui está meio difícil. De Romeu e Julieta. Ela não queria esse amor nunca. Não. Esse amor bem comportado, bem certinho. Não. Ele queria esse amor infernal. É por isso que aí no livro, aí ele se apaixona por isso, jovem. Tem um poema aí, que é a Anaíde pura, que era o amor dela era assim. O título do poema é Volúpia, que ela diz assim, meu amor, os meus beijos são como os vinhos raros. Quanto mais velhos, melhores. Será por isso que tem medo do meu amor? Temes a desenfreada loucura do meu ser e a volúpia da minha paixão? Que maravilha. E é um desafio, né? Ela faz um desafio, né? Vai perguntando e vai desafiando a ele a mergulhar nesse amor dela, né? Exatamente. Que maravilha. E o outro livro? E outro livro, além de Anaíde Beriz e que prende o jovem, para você ver que tem um ditado, por isso que diz que os mais velhos são sempre sábios. São nas pequenas essências que estão as grandes fragrâncias. Esse livro aí, da 5ª coleção Mulherio das Letras, movimento pelo qual eu tenho o maior respeito. Movimento lindo, maravilhoso, Mulherio das Letras. Mulherio das Letras. Aqui tem uma pessoa maravilhosa, uma escritora de mão cheia que encabeça esse movimento na Paraíba, que é Maria Valéria Rezende. Maria Valéria é uma criatura, é um ser humano que não existe. É verdade. Né? Que não existe. Ela transforma, onde ela chega, ela cria, ela transforma as pessoas, transforma o ambiente e aumenta e brilha, né? Faz brilhar o trabalho dela. E ela é muito generosa, porque ela é reconhecida. Ela é tão simples, ela divide com a gente as coisas dela, as escritas dela, os ensinamentos dela. Então, Maria Valéria é um doce de pessoa, realmente. Verdade, e uma escritora de mão cheia. Então, esse livro que eu tenho o maior apego, eles gostam desse livro do Mulherio das Letras, porque tem poemas simples, mas tem poemas tocantes. Por exemplo, tem um poema que diz, livrinho tão pequeno, mas profundo, diz, pássaros, dentro de mim, pássaros que cantam uníssonos uma triste melodia humana, mas
tão triste, que eu, pecador de mim, não tenho para onde fugir. Meu Deus, que maravilha. Olha, Vânia, a gente é bom demais, mas vamos dar um intervalo, vamos chamar um segundo comercial e já a gente volta com mais poesia e fica aí, não sai não. Fica aí, viu? Ligado. Acontece e o estado inteiro cresce. Em Carrapateira está nascendo a cidade da astronomia junto com o telescópio Bingo em Aguiar. Novos espaços para inspirar o futuro com ciência e tecnologia. As obras do Centro de Reabilitação de Mamanguape avançam para levar cuidado especializado. O mercado público do município de Prata foi revitalizado, fortalecendo o comércio e a economia da região. A nova Central de Polícia Civil de Mamanguape está sendo concluída para oferecer mais estrutura e agilidade no combate ao crime. Começou a construção do 6º Batalhão da Polícia Militar de Cajazeiras, para levar mais segurança para a região. O Complexo Hospitalar de Monteiro foi reformado e ampliado. Uma estrutura moderna que garante atendimentos com mais qualidade. Em Patos, as obras do Hospital de Trauma seguem aceleradas. O Sertão terá um centro de referência com atendimentos de média e alta complexidade. E as obras do Hospital da Mulher do Sertão, em Souza, estão avançando para cuidar da saúde feminina com mais dignidade. Bora, Paraíba! Cuida pra cuidar! Governo da Paraíba. João Pessoa, tá é boa. João Pessoa, tá é boa. São 150 quilômetros de asfalto novinho e ainda tem 1.123 ruas calçadas, padronizadas e com acessibilidade. Tá bonito ou não tá? Tá bonito demais, mano. A meta da prefeitura é tornar João Pessoa a primeira capital do Nordeste 100% pavimentada. Tem trabalho e tem qualidade de vida. João Pessoa, orgulho da Paraíba. Tudo começa aqui. Os vereadores debatem a cidade, cobram a correta aplicação dos recursos e ainda indicam o orçamento impositivo. Foram 230 milhões nos últimos anos. E esse recurso tem destino certo. Chega nos bairros, melhora serviços, transforma vidas. É investimento que você vê e sente. Com as emendas impositivas é assim. Aprova na Câmara. Chega na sua vida. Câmara Municipal de João Pessoa. A Casa do Povo. Estamos de volta neste terceiro bloco e triste, né? Eu declamar um poema de Vânia, sem ver as palavras, errando, mas agora eu peguei meus óculos, né? Então vamos aqui. Esse poema de Poemas para Naide Beriz. Olha que lindo. Aroma de amor. Eu te entreguei, sem que me pedisses, meu melhor perfume, a minha fragrância, meu bálsamo, a essência mais sensível, frágil e verdadeira do meu ser mulher. Eu te entreguei minha alma, a menina, a criança, a mulher. Entreguei meus sonhos e o meu amor. Não sei se o aroma não te agradou, porque aos poucos percebi que o rejeitavas. Então eu me fechei na dor que me dominava, e o perfume sublime do amor nunca mais exalou. Que maravilha, que lindo, Vânia. Linda, apaixonante. Isso é a Naide Beriz, viu, que me provoca. Por isso que eu disse que todo escritor, independente do gênero, não interessa qual é o gênero literário, se é poesia, conto, não interessa. Ele é um provocador. Então, eu me senti tão provocada por essa escrita de Anaide Beriz que eu passei a escrever. Por incrível que pareça, a gente demorou um ano para escrever um livro, mas esse livro eu consegui escrever em menos de 6 meses. Cada vez que eu li a Naide Beriz, ela tem um poema aqui, ó. Nesse? Sim. Não, nesse? Eu coloquei um poema dela só para o leitor entender por que é que a escrita é avassaladora de Anaide Beriz. Como é que a Anaide Beriz escrevia? Vou ler só um poema, um pequeno poema aqui de Anaide, que vocês vão ver como é que a Anaide era.
A mulher forte. Olha só como é que a Anaíde escrevia, ó. Olhando para o mar, que ela passou em primeiro lugar aqui no concurso para ser professora em João Pessoa, mas a sociedade não permitiu por puro preconceito, então ela foi ser professora em Cabedelo. E olhando o mar, ela escreveu: ondulações do mar, embebendo o meu espírito, a embalsamar toda a terra, pensei, porque o homem é tão pequeno diante das maravilhas de Deus? Porque o coração humano é tão estreito para conter tanta saudade? A noite cai silenciosa, uma jangadinha, velas soltas ao vento, a subir e a descer, se engrava ao mar, dando adeus à terra. Tal partida repercutiu minha alma, como se o seu adeus fosse o nunca mais eterno e fúnebre dos cemitérios. Realmente é profunda, né? É uma riqueza. É uma né? riqueza. Uma riqueza a escrita dela, né? A poesia dela. E porque a Anaíde, a história que ela deixou, Ana Paula, é a coragem, né? A Exato. coragem de viver num tempo, né? tão diferente, um tempo tão diferente da essência dela, né? E ela viveu essa essência dela, né, Vânia? Ela teve essa ousadia, de viver essa essência. De se doar como era ela. Porque em 1922, todo mundo sabe que a sociedade era patriarcal ao máximo. Anaíde, filha de um trabalhador da União, que até hoje existe a Gráfica União, ele era tipógrafo da Gráfica União na Gauchinha, que até hoje nós temos a Gráfica União. E Anaíde, com 22 anos, ela começou a namorar João Dantas, ó. João Dantas, um advogado, todo mundo sabe os Dantas, dono de terra, famosíssimo aqui, senhores, e Anaíde humilde, mas não foi isso que provocou a revolta paraibana das mulheres patriarcais da sociedade patriarcal. Foi porque João Dantas, ela tinha 22, 25 anos no máximo, e João Dantas tinha 45. Ou seja, estava na idade do pai, não é isso? Mas vocês têm que comprar o livro de Vânia para saber toda essa história, gente, que é rica. Tem na livraria do Luiz. Na livraria do Luiz. No centro e lá no Shopping Meg. Lá no Meg Shop, muito bem. E o que mais lhe prende aquele livro que é mais querido seu? Eu não posso negar. Eu não posso negar de jeito nenhum que o meu livro, assim, a minha pérola é Anaíde Beriz. Mas os outros são ricos. São ricos. Isso aqui é uma experiência de vida, assim, que é isso que eu mostro ao aluno. A palavra, porque tem aluno que diz, para que aprender a escrever? Porque a senhora tem que aprender literatura, as escolas literárias, o modernismo, o que é verso livre, o que foi rima, o que foi esse movimento todo, porque eu tenho que conhecer. Isso não vai servir para nada. Aí eu provo que serve para tudo na vida, porque a palavra tem poder. E é tão verdade que a palavra tem poder, que o verbo, antes de se fazer carne, era a palavra. O Senhor Todo-Poderoso era a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, daí já vem a força, a verdade. Que eu não sou ninguém para dizer a força da palavra. Mas que todo mundo, quem tem o poder da leitura profícua, quem sabe ler com profundidade, lê não só palavras, lê pessoas também. Lê as pessoas, isso mesmo. E lê o mundo. E qualquer profissão, se você tiver um vocabulário, se você tiver souber mesmo escrever, falar, hoje tem vários cursos para oratória, né, para você se especializar na forma de falar, para se especializar no que a palavra diz. A palavra precisa ser bem colocada. Então, os jovens podem não gostar muito, né? Porque também no celular o porquê já é
PQ, né? Você é VC. Então, assim, a preguiça de escrever, ou então achando que não tem tempo, né? Quer voar no tempo, né, Vânia? Mas aí eu mostro que a velocidade, às vezes, não é tão favorável. O que a mídia oferece nessa rapidez nos tira também outros prazeres e outras capacidades de desenvolver. Porque a leitura, ela vai abrindo portas, ela vai abrindo a nossa inteligência, ela vai nos alargando o mundo. É isso que eu mostro a meus estudantes. É por isso que eu tenho tempo de sobra de me aposentar, mas não quero. Não quer se aposentar. Mas não quero de jeito nenhum. Meu marido é danado com isso, porque eu tenho tempo, mas eu não quero, porque todo dia eu aprendo uma coisa nova, eu conquisto alguma coisa nova para incentivar os jovens a ser melhores, a escrever. Eu ensino produção textual, eu ensino no ensino médio na escola Isabel Maria das Neves. Lá tem fundamental e médio, então desde o 9º ano que eu já vou produzindo textos e eu mostro, aí é onde eu mostro a ele. Todo estudante que está ouvindo isso sabe da necessidade da leitura. Porque ninguém escreve, ninguém. Sem ler, né, Vânia? Agora, eu vejo também que você, várias vezes, não encontrei na Academia Paraibana de Letras com os jovens para conhecer, porque tem muita gente, sabe que tem muita gente, muitas pessoenses que não conhecem a Academia Paraibana de Letras, né? Então, eles vão e ficam maravilhados. E você, várias vezes eu encontrei você com umas turmas enormes. Eu já estou com a programação, só estou dependendo do governo nos disponibilizar o ônibus, porque infelizmente lá a condição não é tão boa para a gente alugar o ônibus e ir, mas quando o Estado nos dá o ônibus, lá diz, Vânia, tem ônibus já hoje, tal dia. Então levo para a Academia Paraibana de Letras e de Poesia para eles conhecerem a diferença, o quanto a Academia Paraibana de Letras te oferecer a biblioteca e leve para a Academia Paraibana de Poesia e mostra a diferença entre os gêneros, que eu acho muito importante. E a cultura que você, as coisas que você aprende, né, Vânia? Eu acho que aqui João Pessoa está assim com vários locais que você pode conhecer a cultura paraibana, tem os museus que agora, que coisa mais linda, lá no Palácio, que era o Palácio, né, tem um museu maravilhoso, tem um museu da cidade de João Pessoa, tem um museu que fala de Anaíberis, tem vários, então assim, estão recuperando a história. Aí eu disse, para quê? Essa é a pergunta. Você é hoje o que foi construído lá atrás, né, Sânia? Porque é isso que eu sempre trato com meus alunos, ninguém é sem ter sido. Ninguém é sem ter sido. Eu sou o que eu venho sendo. A minha criação, meus pais, minha família. Então é por isso que o menino precisa estudar história. Ele tem que saber quem ele é. A gente tem uma história, a humanidade tem uma história que precisa ser conhecida, precisa ser refletida. Então é por isso que você estuda história e geografia, porque você precisa se posicionar enquanto ser humano. Você tem que conhecer. Não é só matemática, física, biologia, não. A nossa história é imprescindível. Exatamente. Mas, Vânia, o programa chegou ao fim. Infelizmente, a gente vai ter que se despedir. Mas aonde é que a gente encontra seus trabalhos? Aonde é que a gente encontra o seu endereço? Diga aí, pessoal, o seu endereço eletrônico para ver essas suas obras maravilhosas. Pronto. Essas minhas obras todas estão na Livraria do Luiz, aqui no centro da cidade e no Mac Shop. E o meu endereço eletrônico é Francisca Vânia Rocha Nóbrega, meu próprio nome, e no Instagram também. Também. O seu próprio nome, gostei do seu próprio nome, sem usar fui direto. Nem um apelido, né? Então, pessoal, vamos ficando por aqui nesse programa, mais uma vez, externando nossos sentimentos de pesar para as famílias e os amigos da nossa querida Tereza Madalena e nossa amável também. Então, assim, um abraço, nosso abraço fraterno. E eu espero vocês na próxima terça-feira, aqui no Sistema O Norte de Comunicação.
Não percam, viu? Maravilhoso.